Carros elétricos usados estão virando uma febre no Brasil, mas tem um detalhe que pode fazer você perder muito dinheiro. Se você não souber disso que eu tenho para te contar, antes de fechar negócio, pode ser a compra mais cara da sua vida. Então fica comigo que eu já vou te explicar tudinho nos seus mínimos detalhes. Fala pessoal, eu sou o Renato e esse é o canal Meu Carreirado, o seu ponto de referência para tudo o que importa no mundo automotivo. Se você está pensando em comprar um carro elétrico usado ou só quer entender melhor esse mercado, que está bombando no Brasil, fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar hoje é essencial para você não perder dinheiro. Então, como eu já disse, fica comigo até o final e vambora pro vídeo! Nos últimos anos, os carros elétricos deixaram de ser novidade e começaram a aparecer em grande número no mercado de usados, puxados por modelos como BYD Dolphin, GWM Ora 3, entre outros, que já estão sendo ofertados no mercado de usados, e você encontra já em classificados por aí, sinalizando que o segmento está entrando em uma fase madura. Por isso, a pergunta mudou. Será que comprar um carro elétrico usado é um bom negócio? Que cuidados você deve ter antes de fechar negócio? E como saber se a bateria está saudável? Eu vou te responder todas essas perguntas. Começando pela bateria. Nos carros a combustão, o que mais pesa é o motor, quilometragem, manutenção e tudo mais. Mas nos carros elétricos, principalmente os usados, o fator que mais influencia é sem dúvida a bateria. A decisão de compra e o preço passa especificamente por ela, que atualmente recebeu uma sigla muito bonitinha, SOH, State of Health. Mais ou menos isso. Você nunca ouviu falar disso? Pois é, os termos são novos. E se você também é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente sempre conta o que os outros canais esquecem de falar. O SOH mostra o quanto a capacidade da bateria ainda tem comparado ao que ela tinha quando era nova. E isso pode fazer mais diferença do que a quilometragem ou o estado de acabamento do carro. Afinal, se você já teve um celular com a bateria viciada, você não vai querer ter um carro assim, né? Esse indicador já está sendo usado por compradores conscientes aqui no Brasil. Concessionárias, empresas de vistoria já estão adaptando seus processos para incluir esse check-up elétrico nas análises de compra. E isso é excelente no papel, mas assim como existem inúmeras alterações de quilometragem em carros usados que a gente está careca de saber, devemos sempre ficar de olho e com a pulga atrás da orelha. Quando o revendedor te mostrar um laudo feito por eles, atestando que a bateria está 100% saudável, desconfie. Minha dica é que você contrate e pague do seu bolso uma empresa séria, que seja conveniada ao Detran da sua região, para fazer a vistoria cautelar no carro que você está pretendendo comprar, evitando dessa forma uma grande furada. Aí você me pergunta, Renato, mas já pensou se eu for pagar uma vistoria cautelar do meu bolso em cada carro que eu for ver? Você tá maluco, né? Então, essa linha de pensamento faz todo sentido. E é aí que eu sugiro o seguinte, o que eu, Renato, faria. Eu negociaria com o lojista da seguinte forma. Eu contrato a vistoria cautelar do meu bolso. Se o carro for aprovado, eu vou comprar ele e pago a vistoria cautelar sem problema nenhum. Mas se eu contratar a vistoria e o carro for reprovado, a manga é de vocês. A concessionária que pague. E aí, meus caros amigos, se a concessionária tiver boa fé e estiver falando a verdade e o carro for realmente tudo aquilo que eles estão falando, eles vão aceitar. Por que não? Agora, se não for esse o caso, eles vão recusar, inventar desculpas, apelar para o seu emocional, dizendo que você está desconfiando da integridade deles, que estão há tantos anos no mercado. Fala sério, né, meu amigo? Se for esse o caso, levante-se, vire as costas e vá embora. Procure outra concessionária e faça a mesma proposta.
te garanto que existem empresas sérias que vão aceitar. E o que você deve conferir na bateria? Aqui vão os pontos mais importantes que você deve olhar antes de comprar. Primeiramente, verificar o SOH real, não o que apenas é exibido no painel ou no papel apresentado de laudo cautelar, né? Isso é feito através de scanner. É necessário também que você tenha a consciência de conferir o histórico de carregamento. Se o carro foi usado muito em carga rápida, isso pode acelerar o desgaste da bateria. Verifique também o histórico de serviços. Revisões oficiais, muitos fabricantes já geram históricos periódicos. Pedir uma vistoria elétrica feita por um profissional qualificado é fundamental. Muita gente ainda acredita que a bateria do carro elétrico morre do nada, mas a verdade é que a degradação costuma ser gradual e muito previsível, segundo dados de mercado e especialistas. Raramente acontece um colapso repentino, pelo menos até agora ainda não aconteceu. Ainda assim, alguns fatores podem ser essenciais para acelerar o desgaste da bateria e a sua perda de capacidade. Entre elas estão a exposição contínua a altas temperaturas, uso excessivo de carregamento rápido e a falta de manutenção adequada. 3 coisinhas simples que o Brasil tem de monte: calor extremo, galera que não tá nem aí para vistoria e os apressadinhos que não têm paciência para esperar o carro carregar 12 horas. Querem sempre que ele carregue em 3. Então, mesmo sabendo que a bateria não morre do nada, você precisa entender esse histórico antes de fechar negócio. Outro ponto muito importante é o valor de mercado e a desvalorização. Uma coisa curiosa no Brasil é que, por causa da evolução da tecnologia, a desvalorização rápida dos elétricos tem acontecido com velocidade extrema, cara. Modelos que custavam muito caro quando foram lançados, agora já aparecem no mercado de usados 50% mais baratos do que eram no seu lançamento. Você acredita nisso? Carros que chegaram a custar 130, 150 mil quando foram lançados, você encontra por 70, 80 mil reais. E isso pode ser uma oportunidade, desde que você saiba exatamente como avaliar o carro. E tenha muito cuidado aqui, um preço muito abaixo do mercado pode esconder uma bateria com SOH muito ruim. E aí você vai gastar muito, mas muito dinheiro para recuperar a autonomia do carro. E quanto à manutenção e os custos de um carro elétrico hoje em dia? Diferente dos carros a combustão, elétricos têm menos peças móveis. Isso é um fato. Não tem troca de óleo, correias, filtros e etc. Mas algumas peças eletrônicas, e principalmente as que são diretamente conectadas na bateria, podem ser muito caras, fora da garantia. O fato é que você economizará em algumas coisas e gastará muito mais em outras. Afinal, não existe almoço grátis, né, meu amigo? Então é muito importante pôr tudo na ponta do lápis e se fazer a seguinte pergunta: será que é hora de eu investir em um carro 100% elétrico? Além disso, muitos mecânicos tradicionais não estão preparados para esse mercado ainda, o que pode fazer você ficar refém das concessionárias ou de empresas, essas autocenter mega especializadas, que em alguns casos são mais caras do que a autorizada. E isso por si só já é um ponto a se levar em consideração, né? Agora, antes de irmos para a parte final desse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Você acha que comprar um elétrico usado é vantagem? Ou você ainda prefere o bom e velho carro a combustão? Você acha que o mercado brasileiro já está pronto para isso? Comenta aqui embaixo. Sim, é um bom negócio? Ou não, ainda é arriscado? Se esse vídeo já está te ajudando de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou familiar que está cogitando comprar um carro elétrico usado. Quem sabe ele pode mudar de ideia ou pensar melhor. Aqui no canal, a gente sempre destrincha tudo que os outros canais deixam passar batido. Então, dá essa moral aí.
E o que podemos esperar para o futuro dos carros elétricos aqui no Brasil? Com o aumento da oferta de elétricos usados, é possível que surjam serviços especializados de diagnóstico e certificação de bateria, algo semelhante ao que temos no mercado de usado dos carros tradicionais. A principal diferença será o relatório detalhado do SOH, para saber quanto de vida útil a bateria do carro ainda tem, e isso pode significar de maneira muito simples mais confiança na compra, melhor transparência no preço e um mercado elétrico de usados mais justo. E isso tudo acende a discussão. Será que a tecnologia elétrica vai tornar os carros usados mais caros de manter a longo prazo do que os nossos tradicionais a combustão? Eis a questão. O mercado de elétricos usados no Brasil já está crescendo e rápido. A bateria é sem dúvida o fator mais importante para avaliar se vale a pena comprar um elétrico usado ou não. Por isso, você não pode comprar um carro desse sem uma boa vistoria técnica e histórico confiável. Eles podem sim ser uma boa oportunidade, mas só se você souber o que está fazendo. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na tela final mais 2 vídeos para você clicar e assistir depois, e continuar comigo. E antes de encerrar esse vídeo, para vocês que ficaram curiosos porque eu estou usando essa tipóia aqui no meu braço esquerdo, eu desloquei o ombro e na hora colocaram no lugar, mas ficou muito dolorido, então o braço tem que ficar paradinho durante uma semaninha pelo menos para a dor passar. E para quem quer saber um pouco mais, foi fazendo lutas, artes marciais, a quais eu também sou muito fã. E na queda, o coleguinha caiu em cima do meu ombro e danificou o coitadinho, mas vai ficar bom em breve. E antes de fechar o vídeo, mais uma coisinha que eu queria falar para vocês. Nós fechamos uma parceria com a Pioneer, a maior corretora de seguros do Brasil. Pessoal, eles fazem todo o trabalho para você. O time da Pioneer faz uma pesquisa de acordo com o seu perfil e seleciona diversas seguradoras de verdade, aquelas que são regulamentadas pela SUSEP. Através do seu histórico e do que você quer para o seu carro, eles trazem para você uma lista e você vai escolher qual o melhor seguro para você. E sabe o que é melhor nisso tudo? Você garante 23% de desconto e cotação totalmente grátis, utilizando o cupom do Meu Carro Irado. E para utilizar o cupom é bem simples, galera. Vai lá na tela inicial desse vídeo aqui, na descrição do vídeo, lá embaixo vai estar o link para você clicar e conferir as ofertas. Você já entra direto na página da Pioneer Meu Carro Irado, faz a sua cotação. E se tiver dúvidas, um time inteiro de especialistas vai entrar em contato com você, te oferecendo a melhor opção. Clica lá, faz a sua cotação. Rodar sem seguro no Brasil hoje em dia é furada. Então não faça isso, proteja o seu patrimônio, beleza? Galera, muitíssimo obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!